Muito bom dia, família Soma. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Todos bem? Que alegria, mais uma vez, uma semana na presença do Senhor. Mais uma vez, para juntos nós cantarmos a Jesus. Ele merece, né? Coisa boa chegar na presença dele, coisa boa chegar diante dele e cantar, só cantar. Sabe que o cântico, o louvor, é uma das formas em que se elogia com ênfase, né? Lembram? Adão, quando recebe Eva, Deus manda Eva para Adão e ele canta. É um poema que ele propõe, é um cântico. Então o cântico ele é essa forma de exaltar, de elogiar. E é tão bom chegar na presença do Senhor e cantar a Ele, né? Enfim, elevarmos o nosso coração a Deus em forma de louvor, de cântico, tem sido muito bom. E para mim é uma honra estar com vocês de novo, mais uma semana, para juntos nós continuarmos trilhando aí um pouquinho mais nesse assunto que é tão importante e tão negligenciado hoje em dia, que é a santificação. Nós temos que buscar a santidade, nós temos que lutar pela santidade, nós temos que batalhar por isso. E nós estamos vendo isso no decorrer dessa série. Nós vimos aí, né, que a santidade é algo necessário. É essencial que sejamos santos. Busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que ser santos, porque Deus é santo. Nós vimos o que é a santidade, nós vimos o que é a santidade de Deus. Enfim, percorremos bastante coisa por aqui. Estamos iniciando agora o último terço dessa série. Estamos indo para os últimos sermões. Ou melhor, hoje nós encerramos o segundo terço. Semana que vem nós vamos para a última parte. E nós vimos nos últimos 2 domingos que nós estamos numa transição. Lembram? Nós estamos percorrendo aí uma mudança. Nós estamos saindo de um reino e indo para outro. Nós já pertencemos a esse segundo reino, mas ainda estamos nesse processo de transição. Já e o ainda não. Nós já somos santos, mas ainda não plenamente. E alguns a gente vê na cara que não são bem santos, né? Enfim, nós estamos nesse processo de santificação e, sem ser semana passada, na anterior, nós estávamos falando sobre essa transição de reinos. Semana passada nós vimos que o pecado ainda está em nós. Nós ainda estamos com esse mal, esse grande mal da humanidade no nosso ser. Nós ainda temos o DNA, o pecado no nosso DNA, nós ainda temos o pecado no nosso íntimo. E a gente precisa lutar contra isso, né? Então hoje eu quero que a gente veja como que nós lutamos contra esse mal. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Romanos, capítulo 8, por favor. Romanos, capítulo 8, e leia comigo o texto dos versículos 12 ao 14. Romanos 8, do 12 até o 14. Diz assim o texto. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Ou seja, você não está mais obrigado a viver de acordo com a carne. Versículo 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, nós vimos semana passada. Por que nós pecamos? Vocês lembram por que nós ainda pecamos? Nós já não somos mais escravos do pecado. No entanto, nós ainda pecamos. Nós pecamos por hábito e por vontade. Nós pecamos porque ainda temos aquele hábito de escravo. Nós ainda pecamos porque pensamos como escravos. Lembram? Ainda não somos mais escravos do pecado, mas às vezes a gente pensa como escravo. Não somos mais escravos, mas às vezes nós agimos como escravos. E por causa disso, nós pecamos. Então, por hábito, mas nós também pecamos por vontade. Todo o pecado que tu e eu cometemos é porque nós quisemos. É porque em algum momento a gente quis. Nós pecamos porque quisemos. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo diz que não tem tentação que não seja humana. Deus não dá tentação maior do que tu possa suportar. Não há uma tentação que venha para ti, então, que tu diga assim, não tive como resistir. Não tem como, é impossível.
Porque toda tentação que vem a você e a mim, ela vem com uma carga de graça especial de Deus que nos capacita a resistir. Nós temos, então, condições hoje de dizer não à tentação. Nós temos condições de chegar na cara da tentação e dizer não. E quando nós não fazemos isso, nós pecamos. E nós pecamos porque quisemos. Então, nós pecamos por hábito e por vontade, mas nós precisamos do Espírito Santo. Nós acabamos de ler aqui. Se pelo Espírito mortificardes a carne, os feitos, as obras da carne. Nós precisamos, então, do Espírito Santo para identificar o nosso pecado. Nós precisamos do Espírito Santo para ter o desejo de sermos santos. E nós precisamos do Espírito Santo para nos dar o fortalecimento nessa busca pela santificação. Entendeu? Nós precisamos do Espírito Santo para tudo. Para identificar o pecado, para ter o desejo de ser santo e para ter força para ser santo. Nós precisamos dele. É uma obra, é uma só obra, mas que ela é tanto do Espírito quanto nossa. Estão entendendo, gente? É uma obra tanto do Espírito Santo quanto nossa. É uma obra em paralelo, é uma obra sinergista. Os dois colaboram, contribuem para isso. Nós dependemos do Espírito, mas também é algo que nós devemos fazer. Nós dependemos do Espírito, mas nós precisamos nos esforçar. Nós dependemos do Espírito, mas sem o nosso empenho, Deus não levará adiante. Então, para isso, nós geralmente pensamos que precisamos de fé. Nós precisamos de fé. Se eu tão somente crer, nem sempre. Tu tem que te empenhar. Tu tem que te esforçar. E eu quero ler alguns textos aqui. Eu acho que eu nem coloquei na projeção. Mas, enfim, eu quero só que tu preste atenção na força do texto. Presta atenção na força de expressão que o texto usa, tá? Presta atenção. 2 Pedro 3,14. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Agora, Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Cara, o pecado está grudado em ti, o pecado está preso em ti, e tu tem que se livrar dele. Tu precisa se livrar dele. Agora, Colossenses, capítulo 3, verso 5 diz, Paulo escrevendo aos irmãos de Colosso, portanto, façam morrer. Olha a expressão, olha a força da expressão. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Façam morrer. Tu precisa matar aquilo que te mata. Tu precisa matar, pôr por terra aquilo que te afasta de Deus. Entendeu? Nós precisamos matar. Então, e nós usamos a expressão bíblica, né? Romanos, Paulo falou mortificar. Nós chamamos isso, e John Owen escreveu sobre isso, usamos o termo mortificação. Mortificação do pecado. Então eu quero ver contigo 3 atitudes que são extremamente necessárias para a mortificação do pecado. 3 atitudes que tu e eu precisamos ter para a mortificação do pecado. Em primeiro lugar, nós precisamos de obediência. E aqui eu falei, nós temos a tendência a achar que a gente tem que crer. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé. Cara, nós precisamos obedecer. Haverá momentos na tua vida, em algum momento, alguma situação, alguma crise, sei lá, em que tu vai ter a tendência de não crer, de ter dificuldade de crer. Lembram lá no Evangelho de Marcos, o pai daquele menino possesso? Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vai ter momentos em que tu vai duvidar, mas tu não depende só disso, tu depende de obedecer. A obediência é essencial para que nós venhamos a mortificar o pecado. Ou seja, depender do Espírito para mortificar as obras do corpo. É o que nós lemos aqui agora em Romanos 8, versos 13 e 14. De novo, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Agora,
se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, nós precisamos do Espírito para isso aqui. É pelo Espírito Santo, presta atenção, é pelo Espírito Santo que se diferencia cristianismo de moralismo, cristianismo de legalismo, cristianismo daquele falso puritanismo. É o Espírito que faz essa diferença. Cara, moralismo, legalismo, tudo isso é o quê? É a força do teu braço. Tudo isso é tu tentando ser santo pela tua própria força e capacidade. Agora, o Espírito Santo muda. Ele muda esse cenário e ele te dá condições. Então, tu vai viver simplesmente a vida cristã em obediência. É diferente. Legalismo não é obediência. Entendeu? Nós precisamos do Espírito. Por isso que Paulo pode falar, então, como nós vimos em Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É nesse sentido em que nós podemos, sim, em Cristo. Parafraseando o que Paulo disse, nós podemos dizer, posso fazer isso aqui, através daquele que me fortalece. Tu pode obedecer, tu deve obedecer, e tu tem condições hoje para obedecer, porque o Espírito Santo te dá. Amém? Além disso, nós geralmente usamos um palavreado que não é o mais apropriado. Quando tu peca, geralmente, ou quando tu continua em pecado, se diz o quê? Que tu foi derrotado, não é? Você foi derrotado. Tu caiu e foi derrotado. Cara, essa não é a melhor expressão. Geralmente, ou demasiadamente, quando nós pecamos, a gente acaba dizendo isso, que nós fomos derrotados. Na verdade, nós não fomos derrotados. Nós não somos derrotados. Nós estamos simplesmente sendo desobedientes. Tu entendeu? Paulo falando dos crentes, dos filhos de Deus, ele diz assim, que nós somos nova criatura e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É ou não é? Logo, não há condenação, não há derrota. Nada mais é capaz de derrotar um cristão, filho de Deus, nascido de novo. Agora, filhos de Deus desobedecem. Filhos de Deus desobedecem. Esse é o termo que nós temos que usar. Entendeu? É diferente. Sabe por que é diferente? Sabe o que muda na prática? Porque quando nós falamos que fomos derrotados, nós estamos jogando a responsabilidade. Eu fui derrotado. A responsabilidade passa a não ser tua. A culpa é tua, mas não dependeu tanto de ti assim. Agora, quando tu diz que tu foi desobediente, tu está assumindo. Aí tu está assumindo aquilo que é teu. Aquele boleto pertence a ti. Tu entendeu a diferença? Quando tu diz que tu foi derrotado, não tinha muito o que fazer, não tinha muito como lutar contra, não tinha outro resultado. Acabaria caindo, acabaria sendo derrotado. Agora, quando tu diz que tu é desobediente, que tu desobedeceu a Deus, aí muda. Agora pela manhã nós estávamos na catequese e estávamos falando sobre isso, sobre a desobediência. Filhos de Deus desobedecem. É por isso que nós chegamos todos os dias diante do Pai e dizemos, Pai nosso, perdoa as nossas dívidas. Nós pecamos, nós desobedecemos. E nós precisamos que esse Pai nos perdoe e nos ajude a obedecê-lo. Amém? Sim ou não? Então nós não podemos usar os termos derrota e vitória na nossa jornada de santificação. Nós vamos usar os termos obediência ou desobediência. E aí muda. E aí nós passamos a entender melhor o nosso papel. A questão é, geralmente quando usamos termos assim, derrotados, sabe? Tu foi derrotado, tal, e aí tu tá jogando a responsabilidade, na verdade tu tá querendo argumentar só que não tem muito o que fazer. Então tu vai acalentar aqueles pensamentos que tu tem. Pensamento de imoralidade, pensamentos sensuais, ressentimentos, ou não falar toda a verdade. Sabe essas coisas que não vão cumprir a vontade de Deus? Nós acabamos acalentando essas coisas. A culpa da ira, tu tirou e falou mal dentro de casa com teu marido, tua mulher, com teu filho. Não tinha muito o que fazer, tu foi derrotado. E aí muda. A questão é, nós precisamos despertar.
Nós precisamos de um despertamento para assumir a responsabilidade que nós temos pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras e pelas nossas atitudes. Tu entendeu? Nós precisamos ser despertados. A pregação do Evangelho é nós sendo despertados semanalmente, ouvindo: tu tem culpa, tu tem culpa, tu tem culpa, tu é culpado, tu tem que assumir a tua responsabilidade. A busca pela santificação depende de ti também. Deus está te dando o que é necessário. Agora cabe a ti obedecer. Amém? Então, em primeiro lugar, nós temos que obedecer. A segunda atitude necessária, que vai implicar em nós obedecermos ou não, é uma convicção. Nós precisamos estar convencidos da importância da palavra de Deus, da importância da vontade de Deus, para que nós vivamos uma vida santa. Nós precisamos estar convencidos, estarmos convictos de que precisamos de uma vida santa. Em outras palavras, se tu não acreditar que de fato sem a santificação ninguém verá o Senhor, não vai ser tão importante para ti. Se tu não acreditar no fundo do teu coração que sem a santificação ninguém verá o Senhor, tu não vai buscar a santificação. Viva como viver, obedeça o que quiser, seja legalista ao ponto de ter milhares de regras e cumprir todas elas. No fundo, não vai mudar, porque você não está convencido disso. Você não se convenceu de que precisa de uma vida santa. Então, para ter esse convencimento de buscar a santidade pela obediência, tu precisa de uma resolução. Lembra? Agora de manhã nós falávamos sobre o perdão. O perdão é uma resolução, tu resolveu. É uma decisão. Decidir perdoar. E aí cabe tu fazer a promessa. Eu prometo que isso não vai ter mais peso de acusação. Então, essa convicção, ela é uma resolução também. Você precisa de uma resolução para isso. Entenda, Deus, cara, olha só, presta atenção nisso aqui. Deus não vai te dar mais motivação para obedecer. Entendeu? Deus não vai te dar uma motivação a mais. Ah, tadinho, tá faltando motivação. Não, cara, Deus já fez tudo. Deus já enviou o Filho dele, te salvou do pecado, te transformou, tu é uma nova criatura. Agora ele te dá condições para tu continuar em transformação, sendo transformado à imagem do Filho, para que chegue naquele dia tu seja glorificado. Tu precisa de mais. Tu não precisa de motivação, tu precisa de uma resolução. Tu precisa decidir de uma vez por todas: eu vou ser santo. Eu vou viver uma vida santa. Eu vou viver buscando a santificação. Tu entendeu? Tu não precisa de motivação. Deus não tem que fazer mais alguma coisa por ti. Agora, se tu disser assim: não, eu estou desmotivado. Eu precisaria de mais alguma coisa para ser motivado a buscar a santificação. Em outras palavras, tu vai estar culpando Deus. Tu vai estar dizendo assim: eu não tenho o suficiente, Deus não me deu. Eu não tenho o suficiente para viver uma vida santa, porque Deus não me deu. Então a culpa é de Deus, não tua. E nós precisamos simplesmente de uma convicção para viver uma vida em obediência. Nós é que precisamos, de fato, literalmente, matar para viver. Tu precisa matar alguma coisa para poder viver. É o que Paulo fala aqui no versículo 13. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Tu precisa matar isso aí para tu poder viver. Tu precisa matar o pecado. Tu precisa mortificar o pecado, fazer morrer, destruir a força que ele tem, a vitalidade que ele tem em ti, o funcionamento, dominar o pecado, amortecer o pecado em ti. Isso é mortificar. Você precisa disso. Você precisa disso aqui. Agora, nós não mortificamos somente pela nossa força, pela nossa capacidade. John Owen, eu falei antes, ele escreveu um livro sobre isso. Ele diz assim: o Espírito Santo não mortifica o pecado no cristão sem a obediência e a cooperação do cristão. Então, o Espírito Santo não vai fazer aquilo que cabe a ti fazer.
O Espírito Santo não vai fazer em ti aquilo que é responsabilidade tua. Se tu acha que tu tem que somente viver, crer e deixar que ele faça, tu vai te dar mal. Você vai cair, você vai baixar a guarda. Em algum momento tu não vai avançar na vida cristã em santificação. Tu entendeu? Você precisa fazer para que o Espírito Santo faça. Nós precisamos estar convencidos de que a mortificação, ela tanto é digna quanto ela exige o nosso esforço e a nossa dor. Porque crescer dói. Essa semana nós falávamos lá em casa, as meninas têm a chamada dor do crescimento, né? Vocês já viram isso? Eu comecei a ver depois que tive filho, eu não sabia disso. Tem a tal da dor do crescimento. Cara, crescer dói. Crescimento dói. Tu vai para uma academia, tu quer criar músculo, ficar mais forte, dói. Faz um dia de academia e vai embora no outro dia e me diz como é que tu ficou. Crescer dói. E aí nós queremos crescer na vida cristã sem esforço e sem dor. Me explica qual a lógica que tem nisso? Tu quer crescer, tu sabe que todo crescimento envolve dor. Mas na vida cristã, na santificação, não. Essa não precisa. Basta eu estar confortável, basta ficar bem. E tu é bombardeado todos os dias, de todos os lados, por todo tipo de sorte de coisas que vão te incentivar a viver a tua natureza pecaminosa. E aí, quem é que vai vencer nessa batalha aí? É ou não é? Cara, nós estamos no mundo, o mundo jaz no maligno. Ou seja, a cultura, o mundo, o sistema, ele milita contra Deus e as coisas de Deus. Ok? Nós estamos inseridos num mundo que é anti-Deus. Hoje o mundo jaz no maligno. Ou seja, tu vai ser bombardeado todos os dias por coisas, ideias, sugestões que vão te fazer se voltar contra Deus e viver a tua natureza pecaminosa. Tu entendeu? Tu vai ser incentivado a isso. Por isso a orientação bíblica de tu não te conformar com este mundo, com este século, mas transformar pela renovação do teu entendimento. Somente pela palavra é que nós vamos ter o convencimento que precisamos. É somente a palavra, o Espírito Santo por meio da palavra que te convence de que tu precisa ser santo. Somente o Espírito Santo, usando a palavra de Deus, desse Deus santo, que quer que tu seja santo, é que vai te convencer de que tu precisa ser santo. Nós precisamos, então, da palavra de Deus. A obediência é o caminho para a mortificação. Mas para isso nós precisamos ter os mandamentos de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Lembra o que Jesus falou, João 14? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse o quê? Quem lembra? Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Agora, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Como que tu vai ter os mandamentos se não ler a Bíblia? Se não te alimentar disso aqui todo dia? Se tu não buscar no Senhor aprender isso aqui, ler isso aqui, aprender isso aqui, estudar isso aqui, memorizar isso aqui, meditar nisso aqui? Como que tu vai ter os mandamentos? Vai ser por osmose? Tu acha que tu vai ter por osmose? Por psicografia, sei lá? Tu só vai ter os mandamentos lendo os mandamentos. Amém? Então te apega à palavra de Deus. Você precisa ler, estudar, meditar e memorizar as Escrituras. Por que memorizar? Porque, cara, a gente está numa época que a gente não vive de decoreba, né? Não tem isso. Não. Claro, por que não? Por que não? Por que tu não decora a Bíblia? Por que a gente não valoriza isso? Desde quando isso passou a ser desmerecido? Desde quando? Cara, vai ver os pastores antigos. Agora, poucos dias atrás, teve um culto fúnebre na Assembleia, uma esposa de um pastor que morreu lá no Rio. O pastor Silas Malafaia foi no culto
e começou a citar o texto de 1 Coríntios 15, decor. Decor. Quem já viu a pregação do pastor Hernando Dias Lopes? Ele cita decor o texto. Decor. A Bíblia está ali, mas ele vai citando decor. Tudo decor. Por que a gente não memoriza o texto? Como é que tu vai estar num momento do dia, porque tu não carrega a Bíblia na mão todo dia, em algum momento do dia que depender de uma decisão, depender de uma palavra, depender de alguma oração tua, depender de alguma coisa, e tu não tem a Bíblia contigo, como que tu vai decidir? Como que tu vai agir? Como que tu vai responder? Se não tiver os mandamentos de Jesus aqui. Como? Cara, vê Lutero, os monges, eles precisavam decorar os salmos. Já pensou em decorar 150 salmos? Os caras sabiam decor. Os caras sabiam a Bíblia, decor. Tu vai ler os comentários do Matthew Henry, o cara está citando a Bíblia, em alguns momentos ele até cita errado. Por quê? Porque ele está falando decor. Ele não está consultando, ele só foi escrevendo e conforme ele lembrou o texto, ele mencionou o texto. Às vezes alguma palavra está errada ali, está fora de ordem, ou então ele usou outro termo no lugar daquele, porque ele está falando decor. Por que a gente menospreza decorar a Bíblia? Memorizar a Bíblia? Por quê? Se é nos momentos que tu vai precisar ter ela decor, memorizada, para agir de acordo. Somente assim é que tu aplica ela no teu dia a dia. Tu percebe que não tem como tu aplicar a Bíblia a ti, se tu não souber a Bíblia? Nós precisamos disso aqui. Em terceiro lugar. E detalhe, quando eu falo memorizar, não é para só se aparecer para os outros. Saber citar decor, sabe? E ter a admiração dos outros. Em terceiro lugar, nós precisamos de compromisso. Então, na ordem. Em primeiro lugar, nós temos que obedecer. Em segundo lugar, nós precisamos de uma convicção. Tu precisa de ter uma convicção para obedecer. Agora, não adianta ter uma convicção e parar nisso aí, se tu não puser em prática. Para isso, nós precisamos de compromisso. Você precisa estar convencido, mas se tu não puser em prática, não vai adiantar nada. Esse teu convencimento, esse método que tu vai usar a partir de hoje, eu sei que muitos de vocês já estão pensando como é que eu vou fazer agora para decorar a Bíblia. Eu sei, a preocupação já está, vocês não vão sair em paz daqui, né? Porque a palavra ela vem, ela penetra e ela continua trabalhando. Eu sei disso, eu sei que é assim. Vocês já vão pensar depois, livros que vão te ajudar em métodos de memorização. Calma, depois tu vê isso. Depois tu vai procurar, pesquisa no Google, na Amazon. Agora só ouve. O que adianta tu decorar a Bíblia, tu ter um convencimento de ser santo, se tu não puser em prática isso aqui? Se tu não tiver o compromisso de pôr em prática, o nome disso é disciplina. Se tu não tiver uma disciplina disso aqui, ser disciplinado, tu precisa se comprometer com o convencimento que tu tem. Já percebeu que o teu comprometimento ele é proporcional ao convencimento que tu tem? Conforme tu é convencido por Deus, pela palavra de Deus, tu age de acordo. Se tu é pouco convencido, tu tem pouco compromisso. Se tu é muito convencido, o teu compromisso com a Bíblia é muito maior. Entende? O teu comprometimento ele está intimamente relacionado ao grau de convencimento que tu tem da Escritura. Ficou complicado? Entenderam? Vocês ficaram? Sabe a Nazaré, aqueles númerozinhos da Nazaré assim calculando? Ficou parecendo isso assim. Eu vi vários númerozinhos no ar assim. Várias equações assim. O teu comprometimento só será profundo se o teu grau de convencimento for profundo. Amém? O que tu tem que te perguntar aqui hoje, o que tu precisa te perguntar é: eu estou disposto a renunciar determinada prática ou determinado hábito que prejudica a minha busca pela santidade? Porque, cara, vamos falar a verdade, gente, vamos jogar limpo? Vamos abrir o peito aqui? O que a gente não quer? Por que nós evitamos mudança?
Porque ela é incômoda, ela é desconfortável. É ou não é? Por isso que nós evitamos mudança. Agora, quanto mais uma mudança de algo que tu quer fazer. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Lá em casa, a Su e eu, nós amamos séries. Nós amamos sentar e olhar uma série juntos. Cara, a gente já olhou várias. Nós amamos, é uma coisa que a gente gosta. A gente manda as gurias dormir, agora é o nosso momento. Nós vamos olhar alguma série, nós vamos fazer alguma outra coisa, enfim, não vem ao caso, mas... Tá? A gente ama olhar série. Entendeu? Agora, e se eu tiver que abrir mão da dita série porque isso está prejudicando minha santidade? Troca a série, bota alguma outra coisa que tu gosta. Se não é o caso, tira a série e bota no lugar alguma outra coisa que é o que tu mais gosta de fazer. A pergunta que tu tem que te responder não é só eu sei que eu tenho que trocar, eu tenho que abrir mão disso. Não, essa tu sabe. A pergunta é, tu está disposto a isso? Tu tem disposição de abrir mão disso? O teu comprometimento, ele vai a tal nível de profundidade de abrir mão disso para tu crescer em santificação? Ou do jeito que está a tua rotina está tão boa que tu acha que está perfeita? Ou nós estamos vivendo um nível em que a gente acha que não precisa mudar nada na nossa rotina? Alguém é capaz de levantar a mão aqui e dizer, pastor, eu acho que a minha rotina é perfeita, eu não tenho que mudar nada. Alguém é capaz de fazer isso? Eu acho que não, né? Todos nós concordamos que algo precisa ser melhorado em nós, todos. Né? Não é que nós podemos, nós precisamos melhorar, ser santificados. Agora, para ser santificado, algo tem que mudar. Não tem como nós termos sempre os mesmos processos e esperar resultados diferentes. Alguma coisa, às vezes, tu vai ter que abrir mão. A pergunta é, tu está disposto a renunciar determinada prática ou hábito para que tu possa crescer em santificação? Tu está disposto... Pô, pastor, mas é que eu já acordo às 5 da manhã. Ok, tu está disposto a acordar 20 para 5 para tu ter uns minutinhos a mais de leitura bíblica? Ah, o meu problema não é o horário, não é isso. O meu problema é a minha rotina muito corrida. Hoje o problema é sempre isso, né? Minha vida está muito corrida. Quem não tá? Quem não tá? Cara, eu duvido alguém que teve a rotina mais corrida que Jesus. Jesus mal dormia, já acordava, já tinha gente, já tinha fila. Nem no SUS tinha fila tão grande que nem as que estavam esperando Jesus lá para curar ele. E tu acha que ele vivia assim? Não, eu estou sem tempo, eu não posso orar porque eu estou sem tempo. Eu não estou tendo tempo, a minha vida está muito corrida, olha. Eu não tenho como ler a escritura, eu não tenho como orar, não tenho como falar com o pai, porque está muito corrido. Tu acha que a tua agenda é mais corrida que a de Jesus? A ponto de não abrir mão 5 minutos, 20 minutos, ou seja o que for, para crescer em santificação? E tem outro problema além disso, que é o quê? Nós temos a desgraça do só mais uma vez. A síndrome do só mais uma vez. Eu sei que eu tenho que fazer um regime, eu vou começar amanhã. Só mais hoje eu vou comer um pouquinho mais. É ou não é assim? Troca regime por outra coisa. Eu sei que eu tenho que orar. Só mais hoje eu vou fazer isso aqui que eu quero. Eu sei que eu tenho que tirar tempo para leitura. Só mais uma vez eu vou ler um filme, vou ler uma série, vou sair jantar fora, vou fazer alguma outra coisa. É ou não é assim? Joga limpo comigo. É ou não é assim? Nós temos a síndrome do só mais uma vez. É só mais um dia que eu vou comer a mais. Amanhã eu começo. É só mais um episódio da série. Só mais hoje. Amanhã eu vou mudar isso aqui. É só mais essa semana que eu vou trabalhar. A partir da semana que vem eu começo a tirar meu dia do descanso.
o Shabá. É ou não é assim? O problema é que cada vez desse é só mais uma vez, que a gente acha que não tem problema nenhum, que não resulta em nada. Esse só mais uma vez endureceu um pouquinho mais o teu coração. Esse só mais uma vez, ele endureceu um pouquinho mais o teu e o meu coração. É só mais uma vez, sim. E é só mais uma vez que tu resistiu à graça. Que tu resistiu o incômodo do Espírito Santo. Que tu resistiu o Espírito Santo te trazendo à memória que tu tem que te voltar mais para Ele. E aí? É só mais uma vez. O problema é que nós temos olhos insaciáveis. A Bíblia fala isso lá em Provérbios. Lê depois, Provérbios 27. A Bíblia diz, não é eu que estou falando, cara, briga com a Bíblia, não comigo. A Bíblia diz que o homem, o ser humano, tem olhos insaciáveis. Tudo aquilo que tu quer e que tu vai fazer só mais uma vez, tu está dificultando o não para aquilo ali. Eu sei que eu tenho que começar a orar mais. Só hoje, só mais uma vez eu vou fazer isso aqui. Tu dificultou tu dizer não para isso aqui, para tu poder orar mais. Cada só mais uma vez, é uma dificuldade a mais agora que tu tem para dizer não para aquilo que tu tem que mortificar. Entendeu? Nós temos um objetivo, que é não pecar. Nós temos um objetivo. O que João fala na primeira carta dele? Filhinhos, quem lembra? Filhinhos, não pequem. É ou não é? Filhinhos, não pequem. A Bíblia está dizendo não pequem. Não é não pequem muito. Entendeu? O texto diz não pequem. Não é não peca muito, tá bom? Sabe, não é Deus batendo no teu queixo assim, ó, não peca muito, tá? Não exagera, vai na manha. Não, cara. Não existe uma beirinha, não existe uma pequeninha brecha, não existe só mais uma vez, não existe só mais hoje, não existe! É não pequem, não é não pequem muito. Nós só vamos mortificar o pecado quando nós dissermos não à tentação. Não àquilo que te provoca. Tu precisa dizer não à tentação, e sim à mortificação. Mortificar aquilo ali. Amém? Então, vamos lá. 4 perguntas que vão te ajudar na tomada de decisão. Que vão te ajudar a decidir de acordo com a vontade de Deus. Bora. Anota isso aí. Primeira delas. Aquilo que tu vai fazer ou que tu tem que decidir para tu agir de acordo com a vontade de Deus é benéfico física, mental e espiritualmente? É benéfico isso? Todas as coisas me são lícitas, Paulo fala, mas nem todas convêm. A liberdade cristã te permite, cara. Tu pode agir, tu tem várias opções na tua vida. Tu vai optar pela que for mais benéfica, para aquilo que traz mais benefício. Tu entendeu? É benéfico, físico, mental e espiritualmente isso aqui? Vai te fazer bem para o corpo e para a alma? Para o corpo físico e para a parte imaterial? Para o teu coração? Segunda pergunta. Isso pode te dominar? Poderá dominar? Isso pode te dominar ou não? Por quê? Afinal de contas, Paulo diz, ainda no mesmo texto, 1 Coríntios 6,12, isso aí. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aquilo que tu quer fazer, ou a decisão que tu tem que tomar, pode vir a te dominar? Se sim, então tu vai dizer não. Então tu vai negar, vai rejeitar, por melhor que seja. A terceira pergunta é, isso poderá ferir outros? Isso pode vir a machucar outros? Porque ainda em 1 Coríntios, Paulo fala, né, que
Se o teu irmão vier a escândalo por causa do que tu vai fazer, não faça. Paulo está falando ali da carne, vale para qualquer coisa. E nós falamos isso, né? Nas quartas-feiras aqui os homens vêm aqui, bebem, fumam, e amém, glória a Deus por isso. Coisa boa, aquela fumaça subindo como um incenso ao Senhor. Agora, se vieram aqui, que alguém que está lutando contra o vício, a escravidão, a bebida, ao fumo, nós não vamos ficar para a pessoa, meu, bebe aí. Bebe, cara, não dá nada, vai lá. Ou então alguém que vem aqui e ele é convencido de que aquilo ali é pecado. É a mesma coisa, tu não vai ficar, meu, não é pecado, vai lá, bebe, fuma. Não é desse jeito. Isso é causar escândalo. As pessoas acham que causar o escândalo, gente, atenção aqui, as pessoas acham que causar escândalo é tu fazer na frente do outro e a outra pessoa fica, oh, meu Deus, né? Oh, aquele sustinho, né? Acho que escândalo é, oh, não é? Escândalo é tu levar o outro a pecar. É quando o outro ele acha que aquilo é pecado, mas tu vai forçar ele a fazer e ele acaba cedendo. Isso que tu está prestes a fazer ou decidir pode ferir outros? Se sim, tu vai evitar. Tu vai evitar que o outro venha a escândalo por culpa tua. E a quarta e última pergunta, isso vai glorificar a Deus? Isso vai glorificar o Deus? Porque em 1 Coríntios 10, 31, Paulo fala, come, bebe, faz o que tu quiser. Mas tudo que tu fizer tem que ser para a glória de Deus. Tudo que tu fizer, faça para a glória de Deus. A pergunta é, isso vai glorificar o Senhor? Então, é benéfico isso, físico, mental e espiritualmente? Além disso, isso pode vir a te dominar? Isso vai ferir outros? Isso vai glorificar a Deus? Essas perguntas têm que te guiar na hora de fazer uma ou não alguma coisa e na hora de decidir ou não por alguma coisa. Amém? Para encerrar, 3 princípios que vão te guiar durante a vida cristã, nas convicções e resoluções que tu tem que tomar. Primeiro lugar, não julgue aqueles que têm resoluções diferentes das tuas. E a gente fala muito, né? Ah, não julgueis. Que não julgueis o quê? Julgo sim. Geralmente a gente vai por aí. A Bíblia fala, nós vamos julgar até os anjos, eu vou julgar tudo, até as formigas eu vou julgar. E aí a gente não. Jesus falou, julguem de acordo com a reta justiça. Eu vou julgar sim. E cara, não está errado. Tu tem que julgar de acordo com a reta justiça e não tem problema. Agora, o próprio Jesus também falou, não julgueis. Não julguem. É bíblico isso aqui. Só que a gente prefere, né? Hoje, para se afastar um pouquinho da turma do não julgueis, a gente acaba indo muito para o julgueis. Julguem, vai, julga. Aí a gente acaba indo para o outro extremo. Não, a Bíblia fala sobre não julgar. E na liberdade cristã, o meu irmão pode vir a tomar decisões diferentes das minhas. E eu não posso julgar ele nisso. Eu posso aconselhar, eu posso confrontar, eu posso questionar, mas eu não posso julgar. Tu entendeu? Se o teu irmão tomou alguma resolução diferente da tua, tu não vai julgar. Pastor, eu acho que a minha maneira é melhor. Eu acho que o meu entendimento sobre isso aqui é melhor. Cara, vai até o teu irmão, simples. É a coisa mais simples do mundo. Vai até a pessoa. Agora, tu não vai ser julgando ele, sem conversar, sem questionar. Entendido? Em segundo lugar, a motivação para qualquer convicção tua precisa ser para o Senhor. Tem que ser para o Senhor. O Paulo fala isso em Romanos capítulo 14. Para o Senhor. Tudo que tu fizer tem que ser para o Senhor. Cara, Paulo fala isso até pro servo, pro escravo, que hoje é o trabalhador. Tu tem que trabalhar como para o Senhor e não para um patrão humano. O teu verdadeiro patrão é Deus. Então tudo que tu fizer, faça para o Senhor.
Isso tem que resolver a tua convicção. Ok? Gente, estão comigo ainda? Estão pensando no churrasco depois, né? Eu sei, é tentador ficar pensando na carninha depois, mas calma. Fica aqui comigo um pouquinho só um pouquinho. Última. Seja fiel a qualquer convicção que tu fizer, sendo para o Senhor. Cara, se tu resolveu em algum momento, tu te convenceu de que para tu ser mais santo, a partir de hoje tu não come mais arroz, seja fiel a essa tua convicção. Pastor, eu não sei por que cargas d'água, mas de alguma forma comer arroz me faz menos santo. Não come mais arroz. Tu decidiu isso? Decidi. Estou convencido disso. A minha convicção me levou a isso e eu tomei essa resolução. Agora seja comprometido com isso. Mantenha essa resolução até que Deus te dê outra melhor. Tu entendeu, gente? Sim ou não? Aquilo que tu for convencido e que tu resolver fazer, seja fiel àquilo ali. Seja fiel àquilo ali. Seja uma série, eu usei o exemplo de série aqui antes. Na nossa casa nós amamos série. Se a gente achar que isso está prejudicando, nós vamos reduzir, cara. Ou eliminar. Tu reduz. Não adiantou? Elimina. Jesus falou isso. Teu olho te leva a pecar, corta e arranca fora. É uma decisão radical. Primeiro tu reduz. Não resolveu? Elimina. Mas tu tem que agir de acordo com o grau de convicção que tu tem. Seja fiel a isso. Se for para o Senhor, seja fiel a isso. Amém? O que tu precisa é se perguntar, tu está disposto a desenvolver uma convicção, a começar a pensar mais nisso? Cara, eu tenho pensado pouco em como ser santo, em como mortificar as obras da carne. E vamos ser sinceros, a gente não costuma pensar muito nisso mesmo. Realmente, eu tenho pensado pouco nisso. Eu vou começar a pensar mais e tentar analisar na minha vida o que eu tenho feito ou não que prejudica o meu crescimento espiritual, a minha santificação. O que eu tenho que eliminar da minha vida, reduzir ou eliminar para ser mais santo. Entendeu? Sim ou não? De ontem para hoje eu não... É muita coisa, eu não consigo acompanhar, não sei como que o Leandro consegue. A Laís colocou lá que ela tinha feito não sei o quê, daí ela resolveu criar um planejamento, escreveu no caderno. Cara, ela fez uma lista, o planejamento dela, uma lista de coisas que ela tinha que fazer. Melhorou. Pelo menos ela já não está hoje enlouquecida e ansiosa, né, Leandro? Amém por isso. Já ajudou. O que tu precisa é ter algumas atitudes que vão te convencer. É tu ter um convencimento que vai resultar em atitudes que te tornarão mais santo, mais santa. Amém? Fica de pé. O que tu precisa, gente, é ser convencido. Tu precisa de convencimento de que tu tem que ter uma vida santa. Tu precisa de convencimento. E aí viver de acordo com isso. Ser fiel a isso. Ter uma resolução com relação a isso. Tu precisa saber que a tua vida não se resume a tu fazer coisas, mas ela começa numa transformação de mente. Tu vai sendo transformado e a partir dessa transformação tu vai vivendo de acordo. Conforme a transformação que tu vai tendo, conforme a tua mente vai mudando, conforme tu vai tendo uma mente mais parecida com a de Jesus, e é dele que tu precisa do Senhor. Tu não tem condições de viver uma vida santa longe de Cristo. Tu não tem como viver uma vida santa afastado do Senhor. Tu não consegue viver uma vida santa se Jesus não te pegar pela mão. Tu precisa do Espírito Santo para isso. Por isso nós cantamos aqui, e nas lutas de cada dia. Jesus é um bom amigo, ele nos ajuda nas lutas de cada dia. Nas lutas de cada dia, ele nos ajuda, ele nos fortalece, ele de fato é um seguro guia. Ele é um firme guia. É com ele que tu tem que contar. É dele que tu tem que depender. Clame ajuda dele. Mas para isso tu tem que estar convencido de que tu precisa ser santo, como ele é santo. Pai, nós queremos te bendizer nessa manhã.
Nós queremos te exaltar e glorificar o teu nome, porque tu és santo. E como filhos que chegam na presença do Pai, nós estamos pedindo ajuda, Senhor. Nós precisamos de ajuda. Nós sabemos que temos que ser santos. Nós estamos convencidos de que precisamos ser santos. E nós queremos ser santos. O teu Espírito já fez isso em nós. Agora eu peço que tu fortaleça isso, que tu amplie esse entendimento. Senhor, que esse grau de convencimento em nossa vida seja ampliado, seja fortalecido. Aquilo que tu criou em nós, esse entendimento da santidade e esse desejo por santidade, que seja cada vez firmado em nós, que seja fortalecido em nós, e que por causa disso nós venhamos ter atitudes santas, que por causa disso nós venhamos ter obras santas, palavras santas, pensamentos santos. Ajuda-nos, Senhor, porque nós não conseguimos sozinhos. Nós não temos força para fazer isso sozinhos. Nós não temos capacidade de buscar a santidade sozinhos. Nós precisamos que tu nos ajude até no nosso esforço. Até naquilo que é responsabilidade nossa, nós precisamos de ajuda. Até naquilo que depende de nós, nós precisamos da tua ajuda, Senhor. Olha para nós e nos ajude. O meu clamor a ti nessa manhã é esse: nos ajude, não só a mim, mas aos meus irmãos, não só a mim, mas à tua igreja, que nós venhamos crescer em santidade e sermos mais parecidos contigo, para que o teu testemunho aqui, onde vivemos, seja mais fiel. Em nome de Jesus, que as pessoas olhem para nós e vejam fiéis testemunhas, não um falso testemunho, fiéis testemunhas de quem tu é e do que tu faz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu clamo a ti nessa manhã e te agradeço, Pai. Exaltado é o teu nome. Amém. Aplaude o nome do Senhor.